Eu venho mais uma vez à tribuna do Senado Federal para fazer uma reflexão sobre as questões climáticas. Constantemente eu tenho chamado o debate para as consequências econômicas, financeiras, os desastres à população, aos cidadãos brasileiros que vêm sofrendo pelos adventos das mudanças climáticas. Secas no Sul, no Nordeste, temporais e assim por diante. E é com grande pesar que volto à tribuna do Senado Federal para lamentar as fortes chuvas e os vendavais que assolaram mais uma vez o estado do Paraná no dia de ontem. Segundo o boletim divulgado ao final da tarde de ontem pela Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, 186 mil pessoas foram afetadas pelas fortes chuvas, pelo granizo e pelos vendavais que ocorreram desde a tarde de segunda-feira no meu estado, o estado do Paraná. Até ontem, 19 municípios tinham sido atingidos pelos fenômenos que eram monitorados e atendidos pelo governo do estado do Paraná, por meio das equipes da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e com a distribuição de lonas, de telhas e o atendimento pontual aos cidadãos mais necessitados ou mais atingidos por este, mais uma vez, desastre natural. Os municípios que registraram ocorrências foram Antonina, Araucária, Candói, Campina do Simão, Campo Largo, Carambeí, Cascavel, Curitiba, General Carneiro, Guamiranga, Guarapuava, Guaratuba, Manfrinópolis, Pato Branco, Pinhais, Piraquara, Ponta Grossa, Rio Branco do Sul e Turvo. Segundo os dados do relatório, 2.239 residências sofreram algum dano e 8 foram totalmente destruídas. Também foram registrados estragos em cerca de 23 edificações públicas desses municípios, como escolas e postos de saúde. Na região metropolitana de Curitiba, os municípios mais afetados foram Campo Largo, com 54 mil pessoas diretamente atingidas pelas fortes chuvas, granizos e vendavais ocorridos ontem e na tarde de segunda-feira. Pinhais, 4,5 mil pessoas atingidas. Na região oeste do Paraná, a cidade de Cascavel teve mais de 120 mil pessoas afetadas por estas fortes chuvas. Desde já, além de hipotecar minha integral solidariedade a todos os paranaenses afetados por mais esta tragédia, coloco-me à inteira disposição para trabalhar no que for possível para amenizar o sofrimento dos envolvidos, para buscar prevenir e evitar novas ocorrências. Mas, senhora presidente, é evidente que o fato ocorrido se trata de um fenômeno da natureza. Não temos como negar isso, mas me chama a atenção a frequência com que vem se repetindo no estado do Paraná e que nos leva a indagar se o impacto das mudanças climáticas no planeta já está produzindo grandes e graves efeitos na população paranaense. Recentemente, nós tivemos uma tragédia no litoral do Paraná com o desmoronamento e o atingimento de milhares de famílias. Seca na região oeste, que causou um prejuízo de bilhões de reais ao estado do Paraná, e agora, mais uma vez, as fortes chuvas. Aliás, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, é justamente essa preocupação que me traz à tribuna. A preocupação e a percepção de que os debates e as discussões sobre mudanças climáticas no mundo estejam se reduzindo. Na última reunião da Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas, que foi específica para tratar da COP18, que ocorre na cidade de Doha, capital do Catar, no final deste ano, eu indaguei aos senhores expositores
se não estaria havendo um desinteresse sobre mudanças climáticas, inclusive me referindo à assiduidade dos próprios parlamentares na comissão, cada vez menor, e percebo também um desinteresse da sociedade, não só da sociedade brasileira, mas como da sociedade mundial e dos governos mundiais, que têm outras prioridades. Mas espero, sinceramente, estar equivocado. Porém, desde a ocorrência da Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento, para a Sustentabilidade, a Rio+20, que, entre outros temas, tratou também das mudanças climáticas, minha impressão é que o assunto perdeu importância nas mídias internacionais e mesmo na pauta da mídia doméstica. Percebo com clareza que a crise financeira internacional, especialmente na zona do euro, impactou de forma contundente as prioridades dos governos das principais nações do planeta. O objetivo de todos é retomar o crescimento da economia global aos patamares anteriores à crise de 2008, o que por si só já representa menos atenção no acompanhamento das questões climáticas. Pior ainda, senhora presidente, é saber que a busca pelo crescimento econômico de outrora, diante da urgência dos governos, nem sempre tem tido o cuidado necessário com a forma e, sobretudo, com a sustentabilidade ambiental do planeta. Senhora presidente, como relator da Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas do Congresso Nacional, vejo com grande preocupação essa aparente inversão no debate. Não adiantará retornarmos a níveis de crescimento e emprego da primeira metade da década passada, se com isso comprometermos ainda mais o meio ambiente do planeta. Neste ano de 2012, por exemplo, em meados dos meses passados, o gelo marinho do Ártico atingiu sua menor extensão do ano, estabelecendo um novo recorde durante o verão no hemisfério norte, desde que os dados de satélite começaram a ser coletados em 1979. A extensão em 2012 caiu para 3,41 milhões de quilômetros quadrados, 50% menor que a média entre 1979 e 2000. O recorde deste ano encerra um verão de baixa cobertura de gelo no Ártico. Em 26 de agosto, a extensão do gelo marinho caiu para 4,10 milhões de quilômetros quadrados, quebrando o recorde da baixa anterior, estabelecido em 18 de setembro de 2007, de 4,17 milhões de quilômetros quadrados do gelo do Polo Ártico. Em 4 de setembro deste ano, caiu abaixo de 4 milhões de quilômetros quadrados, outro recorde nos 33 anos em que os dados de satélite são coletados. E não é somente nos polos que nós verificamos essa drástica mudança na questão do clima. No Brasil, por exemplo, nós tivemos o inverno mais quente dos últimos anos. Eu que sou de uma capital tida como a mais fria do Brasil, Curitiba, nós podemos perceber isso claramente, que foi um dos invernos mais quentes dos últimos anos. Não se sabe precisar que tipo de impactos teremos no clima mundial se o derretimento do gelo ártico continuar no ritmo deste ano, mas é bastante provável que mudanças significativas ocorram, gerando prejuízos para países e populações ao redor do globo. É absolutamente fundamental que todos estejamos atentos aos fenômenos que têm se repetido, causando dificuldades para as regiões inteiras,
No Brasil, tivemos, nos últimos anos, secas no Sul e no Nordeste, alternadas por fortes chuvas e enchentes em praticamente todo o território nacional. Nós vimos e acompanhamos a dramática situação da região norte, em especial a cidade de Manaus e a cidade do Rio Branco, no Acre, que nós vimos as fortes cheias ou as maiores dos últimos anos. Nos Estados Unidos, a seca que assolou aquele país neste ano quebrou a safra agrícola norte-americana, produzindo efeitos negativos nos preços dos alimentos ao redor do mundo. Todos correspondem a indícios claros de mudanças no clima mundial que devem ser compreendidas e combatidas pela humanidade. Muito me preocupa, por exemplo, verificar que nas eleições presidenciais da nação mais rica do planeta, maior responsável pelo volume total de emissões de gases de efeito estufa, o tema mudanças climáticas não vem sendo tratado. As plataformas de campanha apresentadas pelos candidatos de ambos os partidos, republicano ou democratas, tratam muito pouco ou quase nada da questão ambiental. Senhoras e senhores senadores, ao final do ano teremos a Conferência das Partes na cidade de Doha, no Catar, a COP18. E mais uma vez teremos a oportunidade de apresentar ao mundo conclusões e soluções adequadas para o enfrentamento das mudanças climáticas. Porém, infelizmente, cresce o número de especialistas que consideram que o objetivo da ONU é limitar a alta das temperaturas a 2 graus Celsius nas próximas décadas, já está fora do alcance. Em limitar a 2 graus Celsius nas próximas décadas, já está fora do alcance. As expectativas em relação à COP18 não são grandes. Ainda assim, entendo que temos o dever de buscar progredir nas tentativas ou nas tratativas que advêm da conferência anterior, a Conferência de Durban, a COP17, para a construção de um acordo global em 2020, que reuniria todos os grandes emissores em um mesmo ambiente legal. O Congresso Nacional lá estará, representado pela Comissão Mista Permanente de Mudanças Climáticas, entre outras, certo do empenho e do esforço de todos que lá estiverem. Espero que possamos dar uma contribuição ao enfrentamento deste desafio de todo o planeta. E, por fim, senhora presidente, faço uma indagação. Nós vimos tragédias acontecendo em nosso país nos últimos anos que causaram prejuízos inestimáveis à economia brasileira, como a tragédia na região serrana do Rio de Janeiro, como a tragédia ocorrida na região de Itajaí, Blumenau, em Santa Catarina, como tragédias ocorridas no Paraná, na Serra do Mar, atingindo alguns municípios litorâneos, ocorrido recentemente na cidade do Acre, em Manaus, capital do Amazonas, como a seca drástica no Nordeste, no sul do nosso país, e o governo se manifestou, de certa forma, intencionalmente, a criar um programa para monitorar estes desastres naturais e amenizar o sofrimento do povo brasileiro da maneira mais rápida possível, para que os recursos do orçamento da União possam chegar imediatamente àqueles mais atingidos. Eu vejo com dificuldade os ministérios do governo brasileiro em transferir. Alguns municípios do meu estado, o estado do Paraná, chegam ao meu gabinete e dizem que foram enquadrados há 2, 3 anos em questões de calamidade pública, estado de emergência, onde o governo se comprometeu a liberar determinado numerário para amenizar a tragédia naquele município, 2, 3 anos, e ainda não foram liberados. Eu vejo com preocupação, senhor presidente, meu caro colega Mozarido Cavalcante,
a ineficiência dos governos, tanto do federal quanto do governo estadual e também dos municipais, no alocamento de recursos imediatos para amenizar o sofrimento. Porque um cidadão que perde a sua casa, um município que tem uma escola, um posto de saúde destruído por um desastre natural, não pode seguir uma regra burocrática instalada nesse país que demora 1 ano, 2, 3 anos para o recurso ser liberado para o atendimento desta ou daquela população mais atingida. Com muita honra, concedo uma parte à minha colega senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul. Caro senador Sérgio Souza, a situação do Paraná não é diferente do Rio Grande do Sul, senador, em relação a essas calamidades públicas. Eu tive a ocasião, no mês passado, de ter sobrevoado a cidade de Chiapeta, na região noroeste missioneira do meu estado, e sobrevoando 80% praticamente das casas que foram atingidas por um forte granizo, pedras pesadas mesmo, destruindo todos os telhados das residências e de órgãos públicos. E era praticamente uma lona preta que só se via cobrindo todas as casas para refazer isso. Além do prejuízo, exatamente é esse o ponto que Vossa Excelência aborda. A demora, a ineficiência do setor. Ora, se a gente já parte do princípio que é emergência, uma emergência não pode esperar. É como uma cirurgia, o paciente não pode esperar quando tiver recurso, o recurso tem que estar alocado, tem que estar pronto para ser liberado, e quando chega, às vezes já aconteceu uma segunda catástrofe, ou uma enchente, ou um vendaval, ou um outro granizo no mesmo local. Então, fica a superposição. Então, já não se sabe se o dinheiro a ser liberado é da última, ou da penúltima, ou da antepenúltima ocorrência de calamidade pública nessas regiões. Então, eu queria endossar o pronunciamento de Vossa Excelência, de dizer que também e nós encaminhamos e solicitamos e vamos em audiências e as coisas não saem do mesmo lugar e demora a chegada, e as pessoas têm. Agora está encerrando o mandato dos atuais prefeitos, à exceção daqueles que foram reeleitos, mas eles vão ter que prestar contas, eles têm que entregar uma contabilidade fechada, e aí ficam essas pendências sem nenhuma razão de ser, seja pelo descuido dos órgãos estaduais em relação à defesa civil, seja pelo órgão federal que tem que fazer a liberação do recurso. Parabéns por abordar esse tema, senador Sérgio Souza. Muito obrigado, senhora presidente, minha cara senadora Ana Amélia, mas eu tenho notícia que o governo pretende criar uma estrutura dentro do Ministério da Integração Nacional para dar a agilidade necessária ou para atender esses casos específicos de desastres naturais. Isso advém daqueles desastres tanto de Santa Catarina quanto da região serrana do Rio. No entanto, a notícia que eu tenho é que um projeto de lei que cria essa estrutura, um PLN, que é de iniciativa do governo federal, está adormecendo na Câmara dos Deputados há mais de 1 ano. Há mais de 1 ano. Eu acho que isso é uma ineficiência e nós não podemos ficar reféns. Então, eu me coloco, inclusive, à disposição do governo federal, aqui, como senador da República, como um dos congressistas, e tenho certeza que Vossa Excelência também, senadora Ana Amélia, como todos os senadores e parlamentares, para que nós possamos dar agilidade aqui no Congresso Nacional para criar essa estrutura para que possa dar agilidade dentro do Ministério. Eu sei as críticas que têm os ministérios. Uns 2, 3 ministérios do governo brasileiro são tidos como ministérios ineficientes, porque as coisas não andam, porque a burocracia ela é gigantesca. E a burocracia é um dos grandes responsáveis pelo custo Brasil, pela ineficiência deste país em alguns setores. E nós precisamos rever isso e acredito que seja possível, porque se houver vontade política, nós conseguiremos, e vontade política eu entendo que há, porque é o povo brasileiro, é o cidadão brasileiro que tem sofrido. E nós não estamos aqui falando de transferências voluntárias para execução de obra A ou B. Nós estamos falando de transferências voluntárias para socorrer aquele cidadão que está passando por uma dificuldade iminente naquele momento. 2, 3 anos depois pode não ser mais necessário, porque a vida ela muda,
As pessoas se adaptam às suas necessidades, ao meio em que vive, e o governo ele serve justamente para amenizar o sofrimento o mais rápido possível. Se nós não podemos fazer isso o mais rápido possível, então nós temos que dizer que esta não é uma obrigação do governo. Essa é uma obrigação da sociedade e vamos buscar outros mecanismos para cumprir isso. Mas, mais uma vez, eu me coloco à disposição do governo brasileiro. Eu que sou da base de apoio ao governo da presidente Dilma, e eu sei que ela tem vontade de resolver esses problemas o mais rápido possível. No entanto, entraves burocráticos acabam não deixando, mas eu me coloco à disposição, como tenho certeza que todos os senhores e as senhoras senadoras e os parlamentares também da Câmara dos Deputados, para que possamos amenizar. E o governo que dê uma solução para esse projeto que está há mais de um ano lá na Câmara dos Deputados, para criar essa estrutura, para dar agilidade aos processos dentro do Ministério competente, que é o Ministério da Integração Nacional. Muito obrigado, senhor presidente, uma boa tarde a todos.